Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, na minha opinião, que é sobre como podemos ter cardápios cada vez mais lucrativos. Então, eu vou pegar o exemplo real de um cliente, que é uma pizzaria, para a gente sair de um cardápio como esse, tá? E chegar em um resultado desse daqui. Não vou focar muito na parte estética, eu vou falar sim sobre alguns pontos, mas vou falar mais sobre a parte estratégica, de como que você pode aproveitar essa excelente ferramenta que é o menu do seu restaurante para poder vender mais e vender melhor, tá? Na minha opinião, esse é um dos temas mais importantes porque a gente esquece que a gente tem um mix de produtos diferente dentro do setor de alimentação. Então, você tem itens que têm melhor rentabilidade e você tem itens que têm menor rentabilidade. E muitas vezes, quando o proprietário não se atenta a isso, o cliente desse estabelecimento pode estar sempre escolhendo aqueles itens que não têm uma boa rentabilidade. Então, a conclusão é que o restaurante ele investe tempo, ele investe recursos financeiros, monta uma empresa para justamente estar vendendo sempre aqueles itens com baixa rentabilidade. E em um cenário tão concorrido como o que a gente tem hoje, tá? Pode ser que isso não leve o seu negócio para um caminho de sucesso. Vou trazer todos os pontos para você mudar esse jogo e poder implementar por conta aí dentro do seu menu. Esse cliente ele fez o cardápio através do Canva, que é um editor online 100% gratuito. Antes a gente tinha que fazer via Photoshop, então era um pouco mais complicado, né? Bem mais complicado. Hoje esses editores online, eles têm uma interface muito mais amigável, muito mais intuitiva, vocês vão conseguir fazer por aí também. E a gente trouxe alguns pontos de melhoria, que é o que eu vou compartilhar com vocês. O primeiro ponto que eu vou falar é sobre a identidade do negócio, que é uma parte mais estética. Tome cuidado só porque o seu menu ele é uma extensão da sua marca. Então você quer, né, que a sua marca continue através do seu cardápio. No caso, não é uma regra, mas quando a gente trabalha com produtos mais elegantes, mais finos, a gente pode optar por um fundo mais branco, quando você quer transmitir essa imagem de leveza. E quando você, um exemplo, trabalha com uma casa de carnes ou uma hamburgueria, você pode querer ter um fundo mais escuro para transmitir essa ideia de um pouco mais agressividade de um produto com uma gramatura maior. Então, paleta de cores se refere à combinação de cores que você tem na sua logo, que você tem nos seus materiais de comunicação. No caso, é um profissional que vai desenvolver, mas aqui, pontuando, tome cuidado para não trazer muitas cores para o seu menu. Isso aqui parece um arco-íris, tá? Então, escolha algumas cores. Inclusive, esse editor ele permite você escolher cores que combinam e aí você poder aplicar, tá, no seu menu. Áreas de respiro e sangrias também falando um pouco mais da parte estética e funcional, se vocês visualizarem nesse menu do cliente, tem um espaço aqui, uma boa área, né, em branco, porque ele vai aplicar esse cardápio, né, em pranchetas. Então, justamente por isso que tem todo esse espaço. Mas reparem aqui que nesses cantos, a recomendação é sempre que você tenha essas margens, tá? Para justamente você não criar um desconforto, criar uma tensão em quem está lendo. Tem teorias que falam que informações muito exprimidas, né, muito apertadas, elas geram desconforto. Outro ponto muito relevante é sobre a legibilidade. Então, se você for trabalhar com um público com uma faixa etária maior, especialmente se o seu estabelecimento tem uma iluminação mais fraca, a recomendação é que você procure ter fontes muito legíveis, tá? Tanto o formato da fonte como o tamanho da fonte. Vou contar, já tive experiências ruins nesse sentido, vou contar uma especial. Eu fui num bar, que ele era um bar speakeasy, então ele tinha uma iluminação mais baixa e eu fui muito na expectativa de conhecer os drinks que a casa tinha. Quando eu cheguei lá, então além da iluminação já tornar difícil minha leitura, o cardápio ele era muito extenso e com fontes muito pequenas. O que acabou acontecendo é que eu, entusiasmado, li uma, duas páginas, já perdi aquele entusiasmo e acabei escolhendo aleatoriamente alguns dos itens. Então eu fiquei bem insatisfeito, né? Fiquei frustrado com aquele estabelecimento. Tome muito cuidado para que isso não aconteça também na sua empresa. O outro ponto é sobre a distribuição dos espaços. Então, nesse exemplo aqui do cliente, deixar um pouco mais distante, podem reparar que tem bastante espaço à direita que poderíamos utilizar de uma forma melhor.
E a gente pode estender esses itens para que eles alinhem sempre com alguma coisa que está mais superior. Então, o menu e o nome da pizzaria estão aqui em cima, a foto se alinha a esses dois elementos e depois o texto pode alinhar também a isso. O que você vai ganhar? Além de ficar um pouco mais harmonioso o seu menu, né, você vai poder aproveitar melhor os espaços, então você vai ter menos páginas, isso influencia diretamente a você ter menos gasto com impressão e você não torna o seu cardápio uma apostila com muitas páginas, senão vai acontecer que muitos clientes não vão chegar nem até as últimas páginas. Uma recomendação, saindo a parte aqui do cardápio, tá? Mas procure ter menos itens no seu menu. Eu sei que todo dono de estabelecimento ele vai se apaixonando pelos itens, então ele começa com um número de produtos no cardápio, aí ele adiciona e de repente ele nunca subtrai nada. Tome muito cuidado, porque cada item que você tem no seu menu te demanda, né, ou te demandaria ter da forma correta uma correta precificação, uma correta ficha técnica, uma instrução de como fazer, processos, espaço de estocagem, processos para conservar aquele item, ou seja, tudo vai te dando um pouco mais de trabalho. Começa com o simples, você pode até adicionar alguns itens no cardápio, trabalha com gatilho de escassez, diz que aquele item é o item do mês. Se funcionar, se teve bastante resultado, você estende e dá continuidade. Se não, você somente descontinua a disponibilidade daquele item no menu. Então, tome muito cuidado com isso, é o que eu vejo bastante. Eu vou até gravar um vídeo falando só sobre gestão de itens dentro do nosso cardápio. E um ponto muito importante, que eu vou dedicar aqui um pouco mais de tempo, é sobre termos fotos estratégicas no nosso menu. Em qual dos cardápios, né, em quais dos cardápios você acha que teria mais chance do cliente consumir uma burrata? Quando alguém vai em uma pizzaria, a gente espera que a pessoa vai pedir uma pizza, ok? Mas uma burrata é um produto adicional, que muitas vezes não está no planejamento daquela família, daquele casal. Qual teria mais chance? Esse ou esse? Então, se você tem fotos bonitas, nesse caso o cliente contratou um fotógrafo, mas você pode tirar excelentes fotos com o seu próprio celular. Eu vou me planejar para gravar um vídeo com dicas que realmente vão te ajudar muito a ter ótimas vitrines, né? Ótimas exibições do seu produto. Inclusive para resoluções aqui de material gráfico, que é um pouco diferente. Tá? Se você gera vontade no seu cliente, você tem mais chances de ele ter impulso em consumir mais. E outra coisa, além de gerar mais vendas, a gente vai querer gerar vendas nos itens que são interessantes. Porque a gente tem produtos com margens diferentes. Então, você tem produtos que entregam uma boa margem para você e tem produtos que não entregam uma boa margem. Se você não usa essa estratégia dentro da sua empresa, pode ser que o seu cliente esteja escolhendo justamente aqueles itens que vão te entregar uma baixa margem, ou muitas vezes são itens que vão quase que empatar o seu lucro. Então, essa estratégia, na minha visão, ela deve ser sempre aplicada porque a gente tem uma grande concorrência. E você não está empurrando a venda de um item. O que você está fazendo? Você está apresentando melhor um item dentro do seu negócio. E como eu parto da premissa de que tudo que está no seu cardápio é bom, você está, então, apresentando melhor um item que será bom para o cliente, mas também será bom para a sua empresa. Então, o seu cliente, né, não é você que está vendendo, o cliente que vai optar, né, se ele gostar, se ele ver que os ingredientes ele se identificou, que ele teve vontade, que ele salivou, ele vai olhar o preço e vai decidir, ele que decide se compra ou não. Mas é papel da sua empresa apresentar bem os itens. Então, uma foto estratégica pode fazer muita diferença. Esse cliente mesmo, ele queria um cardápio mais clean, mais elegante, então ele iniciou com um cardápio sem fotos, foi inclusive aconselhado por profissionais de marketing, né, para entregar essa ideia de ser mais minimalista, só que fotos sempre vão poder ajudar mais o estabelecimento a vender mais. E aí ele está migrando. E uma foto a mais dentro do seu cardápio não vai fazer você perder essa característica de minimalista, de ter um cardápio mais clean. Então, procure sempre pensar em estratégias para vender mais itens e os itens que você quer. E novamente, se o seu cardápio não tem foto de nada, se você colocar a foto em um determinado produto, aquele item vai chamar mais atenção. Se você não quer trabalhar com fotos, você pode trabalhar então com estrelas, com categorias, sugestões da casa, indicações do chefe.
legendas, por exemplo, o pessoal adora, o mais pedido, o preferido. Então, tudo isso vai direcionar o seu cliente para alguns itens que serão muito relevantes para o resultado financeiro da sua empresa. Tá? Eu vou pensar em gravar um vídeo só sobre formas de diferenciação para você poder aplicar aí na sua empresa. Outro ponto é sobre a geração de valor. Então, como eu comentei, o cliente ele queria um cardápio mais clean, mais minimalista. A gente manteve essa característica, só que a gente recomendou e adicionou itens, tá? Elementos que vão agregar, né, na percepção de valor do cliente dele. Essa pizzaria ela trabalha com um trigo muito diferenciado e ingredientes de qualidade. Então a gente, né, trouxe a ideia de trazer esses elementos, mesmo de maneiras muito sutis, aqui, tá, dentro do cardápio. Então você pode sempre pensar o que é uma vantagem competitiva sua e levar isso para a sua comunicação. A gente fala isso bastante para os mentorados, para os clientes que a gente assessora via consultoria, que o que você tem de diferencial e você não torna isso visível para o seu cliente, o que você não fala para o seu cliente, é a mesma coisa de você não ter. Então, se você trabalha com um hambúrguer artesanal, se você não fala, seu cliente ele vai olhar o preço da sua empresa e olhar o preço de uma lanchonete que compra o hambúrguer da Sadia, ele vai achar o seu produto caro. Então, o que você tem, que é vantagem competitiva, em alguns dos seus canais, né, em alguns dos seus canais de comunicação, você precisa sempre evidenciar. Seu cliente não tem bola de cristal. O tomate é sempre um ingrediente relacionado com culinária italiana, então traz essa ideia de tradição, de autoridade, especialidade, combina bem com pizzarias. E aqui mais para baixo, acho que eu vou estar na frente, mas tem mais um trigo. Outra coisa que você pode fazer é, no intervalo dos produtos, acrescentar algumas frases de efeito. Esse cliente ele queria uma história, né, da empresa contada no início do menu. O que pode acontecer é que, se for muito extenso, que é o que o cliente queria, poucas pessoas vão ler. Então a gente pegou algumas frases de efeito, né, algumas frases mais fortes, e colocou no intervalo das opções do cardápio. Então isso vai garantir que mais pessoas leiam, e a gente trouxe em qual formato? Você sabia que tal estabelecimento, né? Esse estabelecimento trabalha com ingredientes de muita qualidade, garantindo isso, aquilo. Por que escolher a consultoria do Rafael? Porque nós isso, aquilo. Então, o que é diferenciar o seu? Você é sempre importante, né? Mais estratégico você compartilhar com o seu cliente. Esse item vou deixar você decidir se faz sentido ou não para você, tá? Que é sobre a disposição dos preços. Podem reparar, né, os mais atentos observaram que aqui a gente só tem a burrata, né, no nosso menu. Então, no cardápio aqui do cliente já está com todos os ingredientes da forma correta. Por quê? Porque a gente trouxe alguns exemplos de formatação. Então, a gente tem o título, pode reparar também que ele já está em letra maiúscula, isso dá mais ênfase, dá mais importância, relevância para aquela informação. Nós temos os ingredientes, a harmonização do vinho aqui com o separador e o preço ele está no final da descrição. Nesse segundo formato, título, descrição, aqui uma linha tracejada que guia seu cliente com o preço alinhado à direita, como se fosse uma coluna. E nesse outro exemplo, mesma coisa, título, descrição, o vinho, só que essa mesma linha tracejada em uma cor mais clara. O que o cliente praticava era título em letra minúscula e preço do mesmo tamanho do título. O que pode acontecer aqui, tá? Vocês pensarem como consumidores. Concordam que esse preço ele chama muito mais atenção do que os exemplos que eu passei anteriormente? Então, pode ser que você influencie o seu cliente a escolher pelo preço. E o que a gente quer? A gente quer que o cliente ele veja o título, ele tenha curiosidade, ele leia a descrição, verifique se alguns dos ingredientes ele gosta bastante, ele tenha vontade, salive, e depois ele vai olhar se o preço está dentro do que ele gostaria ou não de gastar. E muitas vezes pode acontecer, acontece muito comigo, como consumidor, de eu vou para algum estabelecimento querendo gastar tanto, aí eu vejo algo que eu gosto muito e falo, nossa, Rafa,
Poxa, trabalhou bastante a semana, você merece hoje comer algo diferenciado. Então, você pode ter essa oportunidade de vender melhor para um cliente, né? Do que somente você ajudar ele a tomar a decisão pelo preço. Então, se você deixa o preço muito disponível, muito protagonista dentro do seu menu, você está falando para o seu cliente olhar o preço. Então, tome cuidado com a forma como que você dispõe o preço e como que você pode estar influenciando a decisão ou os critérios para o seu cliente escolher os itens no seu menu. E a última estratégia, a última atenção que é importante você ter é de você vender produtos complementares. O cardápio é uma das formas da gente utilizar todas essas estratégias, tá? Então, dentro de diferentes canais, você sempre pode trabalhar com estratégias de cross-sell, que é vender produtos adicionais. No caso aqui, a burrata é um produto adicional, então eu vou querer que a pessoa tenha vontade, enquanto ela aguarda a pizza, ela consuma uma burrata. Em uma hamburgueria nós podemos ter adicional de hambúrguer, adicional de bacon. Em um bar nós podemos tirar mais porções, vender um drink mais elaborado, com um ticket melhor. Nesse menu, nós temos também a harmonização, a sugestão de vinhos. Então, pense quais produtos complementares você pode agregar na sua operação para que você consiga vender melhor para o cliente que já está. E o que eu quero que você pense é que você pode agradar muito mais o seu cliente gerando essas vendas de produtos adicionais. Então, não é que você está fazendo o seu cliente gastar mais. Ele sempre que vai decidir se ele vai querer gastar a mais ou não. Mas imagine uma situação que o cliente vai no seu estabelecimento, ele consome, chega na casa dele, tem vontade de comer um doce, não encontra nenhum doce, e aí ele fica pé da vida porque ninguém lá na pizzaria, no restaurante, ofereceu uma sobremesa. Então, você vai apresentar bem os itens e o cliente que vai tomar a decisão, e muitas vezes ele vai sair ainda mais satisfeito se consumir todos esses produtos. Então, é essa mentalidade que você precisa ter. Apresentar muito bem os seus produtos e pensar estrategicamente, pensar numericamente a favor da sua empresa, porque você não é um dono de um negócio no setor de alimentação. Você é antes um empresário. A diferença é que você escolheu o setor de alimentação para investir seus recursos. De uma forma bem prática e objetiva, eu compartilho esse conteúdo para abrir sua cabeça e você visualizar quantas oportunidades, quantas ferramentas de melhorias você tem a favor da sua empresa. Se você gostou, deixa o like, compartilha com amigos, donos de restaurantes, conhecidos, para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas. E se você quiser implementar mais práticas de gestão dentro da sua empresa, te convido a ir nos comentários, na descrição, clicar no link e ver todos os recursos, né, todos os materiais que a gente tem para poder te ajudar nesse caminho. Te desejo muito sucesso. Até o próximo vídeo.